Queridos irmãos, queridas irmãs, então você não repara o cabelo tá arrepiado de jeito aqui não, porque é que tava dormindo. Aí depois toma banho e fica desse jeito, né? Ah, mas penteia pelo menos. Ah, penteia nada. O importante é que tá por dentro, na alma. Então esse vídeo é de número 800. Eu creio que, né? Eu creio que hoje pelo menos, não sei se nós vamos conseguir terminar esse capítulo. Falta 3 perguntas só, será? 1, 2 perguntas. Não, nós temos que terminar, porque o próximo capítulo já é da identidade dos espíritos, né? Então, vídeo 800, capítulo 23, da obsessão. Então, aqui é um resumo final, né, de Allan Kardec. Então, olha só para você ver que pergunta e que resposta formidável dos bons espíritos a Kardec. É isso que nos faz assim, que nos leva a apaixonar cada vez mais por essa doutrina. Olha só para você ver. A subjugação corporal, levada a certo grau, olha só para você ver, poderá ter como consequência a loucura? E agora a subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Veja bem, independente do esclarecimento dos bons espíritos a Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, creio que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um tópicozinho que acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, no final, eu não me lembro agora o capítulo, porque a cabeça não está muito boa hoje. Sempre foi ruim, né? Não é só hoje, não. Então lá os bons espíritos, quando trata a respeito de obsessores, procura lá para você ver no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final. Então tá mais ou menos assim, ó, que a influência do obsessor, quando perdura-se por muito tempo em determinadas áreas do corpo físico, lesiona aquela área. Então acho que não precisa dizer mais nada, né? Então olha só para você ver. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Aí os bons espíritos respondem: pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece. Eu sou tido como louco para o mundo. Para os psiquiatras, eu sou tido como louco. Ô Luiz, você não tem vergonha de dizer isso, não? Eu vou abjurar os desígnios das leis divinas? Jamais. Sabe por que eu não abjuro? Porque eu reconheço que o que leva os psiquiatras, os psicólogos e as pessoas a pensar que eu sou um louco é a falta de conhecimento, coitadinhos. É a falta de conhecimento, que eles não têm conhecimento dos desígnios de Deus como eu tenho. Então por isso que não é nem uma questão eu perdoo, porque ninguém me magoa, ninguém me ofende, eu não me sinto magoado, ofendido com o que as pessoas dizem.
Mas eu sou tido como louco, doido. Joana d'Arc foi queimada, traída, queimada por, por heresia, né? Ela não quis abjurar, ela dizia que ouvia vozes, via os espíritos. E muitos outros seres no mundo que foram excomungados pelo Papa, pelos papas, pelos padres, como sendo instrumentos do demônio. E quantos psiquiatras que, quando você conversa com eles, a primeira coisa que eles perguntam para você é se você ouve vozes e se você vê vultos. Alguns psiquiatras que eu já passei por ele, mas a gente tem que passar, gente. Ué, você vai me dizer que você nunca foi no ginecologista? Você nunca foi no urologista? Você nunca passou por um hemograma completo? Qual é o problema de ir no psiquiatra, no psicólogo? Mas sei que quando os médicos me perguntam, falam, não, eu não ouço voz. Eu não vejo vulto. Eu vejo os espíritos. Eu converso com os espíritos. Eu ouço os espíritos, eles me ouvem como o senhor ou a senhora está me ouvindo aqui, porque desde quando nasci, sou espírita. Comigo não tem esse negócio, não. Sabe? Qual é a tua religião? Sabe? Tico-tico no fubá. Sou tico-tico no fubá. Ainda não decidi até hoje qual é a minha religião. Só para agradar encarnado? Comigo não. Comigo ele cai do cavalo mesmo, como se diz o ditado. Ele vai ouvir. Por que as pessoas têm o direito de chegar e falar que é evangélico? Eu, tomando café em uma padaria, né? De repente um senhor se acercou-se de mim e pegou, já foi logo me dizendo assim, paz do senhor, meu irmão. Eu falei, paz do senhor. Luiz, mas você repetiu? Repeti. Paz do senhor. Ele falou para mim, eu falei, paz do senhor, irmão. Aí ele falou assim, você é evangélico? Eu falei, não. Mas você disse que você me respondeu paz do senhor? Mas do jeito que o senhor me respondeu, me perguntou, eu te respondi. Então você não é evangélico? Não. Oh, que pena, porque eu queria convidar você para ir na igreja onde eu frequento. Que maravilha! Qual o endereço? Eu também não presto, né? Mas não é que não presto, eu sou fiel, não brinca não. Não vem fazer graça com a minha cara, não. Ou melhor, não vem fazer graça com a cara da doutrina comigo, não. Que o cabo cai do cavalo. O senhor quer o endereço lá da igreja onde eu frequento? Eu falei, quero, com todo o amor e respeito. Assim que ele me entregou, eu falei assim, agora o senhor me empresta a caneta aí, por favor. Pois não, tem um papelzinho aqui. Foi gentil, né, comigo. Eu peguei e escrevi Centro Espírita Eurípides Barçanufo, 595, Rua Anés Soares de Paula, Alto, Bela Vista, São Sebastião do Paraíso. Quê? Você frequenta Centro Espírita? Casa do Demônio? Eu falei, mas se o senhor está com Deus, que direito o senhor tem de acusar os outros? De apontar o defeito dos outros? Mostra o senhor através dessa atitude que o senhor está com Deus? Com todo respeito, a atitude do senhor é de um pobre de espírito. Eu não vou nem dizer, não vou nem usar outros termos aqui para o senhor, porque o senhor não merece. Mas procura analisar um pouquinho. Não é assim do jeito que o senhor está dizendo, não.
Aí eu falei, vou pegar esse papel seu aqui e vou jogar na lata de lixo. Eu falei, pode jogar. O do senhor eu vou guardar aqui no meu bolso, para que nas reuniões lá na casa espírita que eu frequento, uma hora que eu me lembrar, eu vou pedir para orar, eu vou orar pelo senhor. Olha só para você ver a diferença. Enquanto o senhor quer jogar o nosso no lixo, eu vou guardar e vou rogar a Deus pelo senhor. Esse homem virou as costas e foi embora. Então, seguindo, mas faz parte da história? Faz. O mais interessante é que faz. Então, pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece. Entendeu? Mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Não tem relação nenhuma com a loucura ordinária. Você entendeu? Vamos repetir novamente isso aqui. Se a gente tiver que fazer o outro vídeo, a gente volta de novo, não tem problema não. A subjugação corporal levada a certo grau poderá ter como consequência a loucura? Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece. A pessoa que vê eu falando aqui, dizendo que vó Leontina está aqui do meu lado, Marcílio está aqui do meu lado, fala, ó, tá doidinho. Isso é tido como louco. Não é verdade? As pessoas que me vê esmiuçando aqui como nós esmiuçamos, pensa assim, mas o Luiz, esse rapaz, ele tem alguma formação. Ele é formado. Isso aí vai ser professor, isso vai ser advogado. Ai, meu Deus do céu. Ah, mas tá bom. Advogado. Ele tem alguma formação. Eu tenho alguma formação mesmo. Na verdade, eu tenho uma informação a te informar. Que eu não tenho o diploma de 4º ano de grupo. É um direito seu não acreditar. Tudo que eu possuo, eu trago de vidas passadas. Eu estudo nos departamentos espirituais à noite. Eu não preciso que as pessoas acreditem. Eu acreditando em mim, tá bom demais. Porque o médium, ele tem que acreditar nele. Médium que busca saber se os outros acreditam nele, ele está perturbado. Ele está obsidiado. Então, é nesse sentido aqui. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece. Não é verdade? Mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, ver espírito é coisa de louco, falar com o espírito é coisa de louco, e psicografar é coisa de louco, é coisa do demônio, eles dizem isso. Então, muitos há que apenas são subjugados, precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais, os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Oh, beleza! Beleza da natureza. Volta lá no número 221 que você vai... Tá lá escrito isso aqui, ó. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção
e curarão mais doentes do que com as duchas. Você consegue entender o que Kardec aqui está dizendo, né? Agora, nós entendemos uma coisa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nós sabemos que existe paciente que carece, sim, de ducha. Por mais que não se emprega mais, esse procedimento ele não é mais empregado. Choque também não é empregado, camisa de força também não é empregado. Mas existe muitas drogas que mesmo... Drogas, medicamento, porque você sabe que medicamento é droga. Existem muitas drogas, principalmente drogas sintéticas, que mesmo o psiquiatra, sendo espírita, verdadeiramente espírita, além do passe da água fluidificada, além dos tratamentos doutrinários que os médicos ministram nos hospitais psiquiátricos os quais eles trabalham. Médicos, psiquiatras, psicólogos, espíritas. Mesmo empregando todos esses métodos espirituais, passe, água fluidificada, tratamento doutrinário, né? É necessário, sim, ministrar as drogas sintéticas. É necessário. Porque a doutrina dos espíritos nos ensina que nós devemos cuidar do corpo e do espírito. Então, uns 90% de casos deve se ministrar os barbitúricos, né? Os tarjas preta, os alucinógenos. É necessário. Porque nós sabemos que esses tarjas preta, 99% são substâncias sintéticas criadas em laboratório, ou melhor, desenvolvidas em laboratório, substâncias que determinadas áreas no sistema neurológico, o paciente, por algum motivo, não consegue produzir aquela área, por algum motivo, não consegue produzir aquela substância. Por exemplo, tem pessoas que sofrem de insônia, né? Então, existe uma droga sintética que chama melatonina, feita nos laboratórios. Então, o paciente, quando toma aquela pílula da melatonina, o organismo associa-se que aquela região na glândula hipófise, pineal e outras glândulas, o organismo associa-se que aquela glândula está produzindo a melatonina. E por isso a pessoa que sofre de insônia passa a dormir. E assim com todos os outros medicamentos. Por isso existem medicamentos que
o paciente diz assim: eu não consegui me adaptar com esse medicamento. Não foi o paciente que não conseguiu se adaptar. Aquelas glândulas correspondentes no organismo do paciente que, pelo fato do médico desconhecer se a glândula ela está produzindo em excesso ou em menor quantidade, o médico vai testando até adequar as necessidades, porque às vezes o paciente apresenta um quadro de alteração, mas o médico não sabe, porque ele não tem uma bola de cristal, coitadinho. O médico não sabe se o paciente está necessitando de mais ou de menos daquela substância sintética. Então, o médico receita, por exemplo, 20 miligramas, né? Perfeito. O paciente não consegue adaptar. Por quê? Porque aquela glândula está necessitando de mais. Aí ele volta ao médico, o médico muda de 20 para 50. Aí o paciente se sente bem. Se é o contrário, ele volta ao médico, o médico de 20 muda para 10, para 5. O paciente se sente bem. Mas não é que o paciente se sente bem, é que aquela quantidade é a quantidade condizente às necessidades de elevação ou não, de mais ou de menos. Olha só para você ver a bondade divina. Agora, o que leva a essa elevação ou essa falta, isso é relativo, porque pode estar relacionado a milhões de fatores, de milhões de existências passadas, de milhões de itens cometidos por aquele indivíduo, como pode também estar relacionado a milhões de questões e de fatores na existência atual. Olha só para você ver. Pode estar relacionado a obsessores, como pode estar relacionado a sentimento de culpa, independente de obsessor. Porque nós sabemos que o próprio eu pode causar grandes danos no organismo neurológico e fisiológico, uma vez que todos nós também somos espíritos na condição de alma porque estamos reencarnados. Então olha só para você ver quanta coisa, né? Então isso tudo precisa ser analisado. Então o médico, nós não podemos falar mal dos psiquiatras. Nós não podemos falar mal do psicólogo, de qualquer especialista. Nós não podemos falar mal. Porque nenhum médico encontra-se no mundo com a responsabilidade de nos curar, e sim de nos auxiliar à autocura através da nossa reforma íntima. Quem acha que a responsabilidade do médico é curar o enfermo, ele está na contramão dos desígnios das leis divinas. Quem tem que se curar é o próprio paciente. Mudança de hábito, de comportamento, de atitude. O médico nada mais faz que prescrever uma fórmula para que
aquela fórmula consiga realizar um milagre onde é impossível algo ser feito, de tanto que o paciente já destruiu aquele organismo. Você conseguiu entender agora, né? A pessoa destrói o organismo físico, 50 anos na droga, na prostituição, contrai um câncer, depois vai ao médico. O médico é o responsável a ter que curá-lo? Santa ignorância, né? O médico não tem responsabilidade de curar ninguém. O médico ele vai ministrar uma fórmula para poder ajudar onde ele sabe que já não há mais o que fazer ou o que ser feito. A gente precisa ficar muito atento, gente, com relação à justiça divina, porque senão a gente peca demais aqui na terra, pensando mal de um, pensando mal de outro, pensando mal de um, pensando mal de outro. Só depois que a gente desencarna que a gente descobre quanto erro nós cometemos aqui na terra só em matéria de julgamento. Por isso que Jesus nos disse, né? Conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Então nós vamos para o próximo vídeo, mas vai dar para a gente terminar assim o capítulo hoje, graças a Deus.